Boa noite a todos. Meu nome é Cláudia Meirelles. Eu vou moderar um encontro histórico aqui para o COSEN São Paulo, no seu 34º Congresso. Hoje aqui nós vamos reunir o Conselho Honorário do COSEN São Paulo. Conselho esse que foi criado na Assembleia do dia 24 de março de 2017. Ele tem uma natureza consultiva para apoio aos secretários municipais que ocupam diretoria, representantes regionais e todo o estado de São Paulo. E é composto por ex-presidentes do COSEN São Paulo. Ele se reúne ordinariamente nos congressos do COSEN e traz debates, contribuições aos gestores através de muita experiência compartilhada e discussão de temas atuais e pertinentes. E não poderia ser diferente nesse ano de pandemia. Trazemos aqui hoje 12 ex-presidentes nessa reunião histórica, inédita, apartidária, que vai ser recheada de saberes e muitas narrativas inspiradoras para todos que estão nos assistindo. Eu vou chamar aqui um a um para que eles falem sobre o período que eles foram gestores municipais e os desafios que eles enfrentaram na época que o seu município estava dentro do SUS e eles estavam dentro da presidência do COSEN. A ordem será cronológica para que a gente possa ir construindo uma linha do tempo das conquistas e desafios que o SUS, hoje tão ameaçado, enfrentou nas últimas décadas. Eu fui a primeira presidente do COSEN, que a gente criou a entidade. Eu era secretária de saúde de Bauru, em 1988. A gente estava muito entusiasmado com tudo que tinha sido colocado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, com a discussão da Constituição, e naquele momento a gente acreditava fortemente na capacidade dos municípios de atender aquele chamado, né, do novo momento que a gente estava vivendo no país. E eu acho que teve um componente de muito voluntarismo, né, porque a gente não tinha estrutura nenhuma, a gente não sabia nem direito o que uma associação dessa ia fazer, e juntamos um grupo, né, de pessoas que acreditavam nessa possibilidade e montamos a entidade, que durante um período não muito longo, ela viveu quase que exclusivamente da vontade, né, firme e forte daqueles militantes que acreditavam nessa possibilidade. Eu era secretária de saúde de Bauru. Eu fiquei em Bauru de 1985 até 1990, e era aquele período que a gente estava sonhando com o que seria o SUS e implantando os primeiros serviços com as propostas do SUS, né? Eu assinei o convênio do SUDES, aqui em São Paulo, na 9 de julho, né, no Ministério da Saúde, para começar a montar o SUDES em São Paulo, e logo depois a gente montou o SUS. Então, naquele momento, falar numa associação, numa entidade, num conselho que ia reunir todos os secretários municipais de saúde do estado de São Paulo era uma coisa quase que utópica e sonhadora. Mas, né, a gente também vive de sonhos. Então, esse foi um momento importante de criação da entidade, como eu disse, uma coisa muito voluntarista e muito de militância política. Depois eu assumi de novo a entidade em 93, e aí já era um momento bem diferente, né? Em 93 foi criada a CIB. Então, pela primeira vez, a gente tinha assento junto com o secretário de Estado para discutir as questões dos municípios. E, posteriormente, num outro momento, que aí o COSEN já estava estruturado, os congressos já eram grandes eventos, a gestão já era de 2 anos, né? Porque no começo era de 1 ano só. Em 2005, eu era secretária de saúde do município de Amparo, onde eu fiquei 8 anos, de 2001 até 2009, o SUS estruturado, o Programa de Saúde da Família, em um outro momento, e o COSEN já consolidado, já com uma estrutura de assessoria, de congressos muito importante, e aí com uma presença muito forte nas pactuações bipartites. Eu fui secretário de Saúde de Santo André nos 4 anos, entre 1989 e 1992. E tive a missão impossível de presidir o COSEN em sucessão ao Gilson. A gente teve, naquela época, a associação, o COSEN, teve um papel muito importante
porque a partir de 89, logo depois da Constituição a Constituição brasileira, a Constituição Federal e a Constituição do Estado, os municípios tiveram que criar suas leis orgânicas municipais. E a associação teve um papel fundamental, porque foi dentro da associação que se elaborou um projeto de lei orgânica municipal que foi espalhado para todos os municípios do Estado. E que a gente trabalhou essa questão da saúde de uma maneira muito unitária. Se a gente for olhar as leis orgânicas dos municípios no estado de São Paulo, a imensa maioria dos municípios tem... 30 segundos. Tem aspectos muito parecidos na lei orgânica do município, justamente por conta dessa ação que foi feita nesse período, né? Então, eu queria só destacar, eu acho que esse daí foi o papel talvez mais importante, juntamente com o apoio para a criação dos conselhos municipais de saúde, quer dizer, toda a luta que teve nesse período, né, até 92, pelo menos, passando por 90, a criação da lei orgânica do SUS, etc., e os municípios tiveram uma ação muito importante, a associação, no sentido de poder, de fato, coordenar esse trabalho para discutir a formação do Sistema Único de Saúde e a implantação, o início da implantação dele. Eu, enquanto secretário, vocês pediram para a gente falar alguma coisa de quanto secretário, eu tive o grande prazer, apoiado pela Lenir e pelo Guido, né, de fazer a primeira autarquia de saúde do Estado, né, o Departamento de Higiene e Saúde de Pompeia, que o Enio me puxou a orelha na época, porque onde é que mania de colocar higiene, lembra, Enio? Então, mas é o DHS, né? Então, eu acho que essa aceitação do COSEMES, nós tivemos um papel importante e que nessa época começou os conselhos municipais, estaduais e federal. Eu acho que esse momento do COSEMES é fundamental. Tivemos para frente, a gente vai até conversar, né? Mas o reconhecimento, a estruturação, o financiamento, que ainda são problemas que nós vivemos, né? O SUS vive esses problemas ainda. Mas eu acho que esse momento de implantação da municipalização é fundamental, muito bem lembrado pelo Fernando. Eu fui secretário municipal de saúde de São Vicente com 29 anos, em 1993, e com 32 anos já assumi a presidência do COSEMES, em 1994. Foi a primeira gestão de 2 anos. Foi a gestão que começou, que implantou uma sede, na época, na Secretaria de Saúde. No meu primeiro mês de gestão, eclodiu a epidemia de cólera. Então, para quem reclama de pandemia de Covid, né, a gente tem que lembrar que cada secretário teve também a sua desgraça, né, teve seu momento de enfrentamento, talvez nada com a magnitude, mas todos nós enfrentamos isso. E acho que a nossa gestão naquele período foi marcado pela luta, pela implementação do processo de municipalização. Essa era a grande bandeira do movimento de secretários municipais, a implantação da NOB 93, a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei, puxada pelo Gilson, que a essa altura estava no Ministério, né? E um enorme desafio de implementar a gestão semiplena, quando os municípios passam a ser efetivamente gestores. E como o secretário municipal enfrentava problemas como uma mortalidade infantil de 34 por mil, ter que implantar a atenção básica no município, os primeiros programas de agentes comunitários, né, tuberculose, era uma outra realidade sanitária que o SUS modificou completamente ao longo desses 32 anos. Só que eu fui secretário de saúde novamente de 2009 a 2014, quando deixei a Secretaria Municipal de Saúde, dessa vez de São Bernardo do Campo, para assumir o cargo de Ministro de Estado da Saúde, né? Eu fui presidente nessa ocasião por 2 mandatos do COSEMES, então eu completo aí 3 gestões, mas é um outro momento, com o SUS com outras prerrogativas, os municípios atuando plenamente como gestores do Sistema Municipal de Saúde, uma estrutura de pactuação, de pacto interfederativo consolidada com todos os problemas que permanecem até hoje, uma luta pelo financiamento, mas é um momento muito rico, porque a despeito de todos os nossos enfrentamentos com a Secretaria Estadual, com o processo permanente de pactuação, havia no Ministério da Saúde equipes, uma direção, um processo de construção de políticas nacionais de saúde que eram convergentes com os interesses dos municípios, dos estados. O movimento secretários é um movimento social importantíssimo
ele é consolidado. O Congresso do COSENS é o congresso mais importante de saúde pública do Estado de São Paulo e do Brasil, e, portanto, o COSENS tem um papel fundamental na defesa do SUS e na história de construção desses 32 anos. Assumi a Secretaria de Saúde de Diadema em 97, na gestão do Gilson Menezes, e, por sorte, e um desafio enorme, fui escolhido e fui eleito presidente do COSENS. E, naquele período, nós tivemos 2 grandes desafios. O primeiro foi dar continuidade, e aí ganhou um volume enorme, a municipalização, a habilitação dos municípios na gestão plena do SUS. Eu me lembro, nós fizemos uma peregrinação pelo estado de São Paulo inteiro, o secretário de Estado era José da Silva Guedes, que caminhou com a gente nesse trabalho, jogou a favor dessa questão. Nós só ficaram 3 municípios do estado de São Paulo que não quiseram se afiliar ao SUS. Os prefeitos não quiseram, não teve jeito. Os outros todos nós conseguimos. E o segundo desafio foi que o SUS sempre foi, ainda é, subfinanciado. Nós conseguimos, em outubro de 2000, aprovar a emenda 29, que foi a emenda à Constituição que vinculou as verbas para o Sistema Único de Saúde. Foi uma vitória do sistema, embora não tenha preenchido todas as necessidades, mas eu não sei do que seria do SUS se aquela emenda não tivesse sido aprovada. Estava em nível estadual, o COSENS, fui concomitante, todo mundo de vocês, né, no COSENS. Olha, foi uma coisa importantíssima, acho que tenho orgulho, felicidade de ter feito essa participação. O SUS fortalece o nível local, entendeu? Eu acho que isso foi uma experiência que nós construímos, que nós implantamos, que foi antes do SUS, foi o SUDES. O SUDES foi implantado, nós articulado com a Previdência, mas nós que conduziu foi o Centro de Saúde lá na 9 de julho, no local que nós ocupamos, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa importante para ser documentado. Parabéns para todo mundo, viu? Eu tenho orgulho de ser companheiro de vocês, de ter trabalhado esses anos todos, né, no SUS, no Sistema Único de Saúde. Eu fui presidente do COSENS no período de 2007 a 2009, à época estava como secretário municipal de saúde de Embu das Artes, 2002 a 2008. À época, nós tínhamos no COSENS o grande desafio de implantarmos o Pacto pela Saúde. Vários de nós aqui presentes participamos desse grande e rico movimento, né? E acho que um dos principais ganhos que conseguimos à época foi de reestruturar todo o processo de regionalização no estado de São Paulo, partindo de 21 regiões administrativas da Secretaria de Estado para 64 regiões de saúde, que depois se transformaram em 63, né? Guarulhos se agregou ao Alto Tietê. E mais do que a dimensão da capilaridade territorial, foi a dimensão da capilaridade técnico-política com a criação dos colegiados de gestão regional, à época o CGR, né, que era um espaço técnico-político bastante importante, dando voz e participação aos municípios, sejam de pequeno, médio ou grande porte. Criamos a questão também do apoio institucional, que persiste, felizmente, até hoje, né? Acho que todos os presidentes que me sucederam entenderam a importância de projetos como esse, né, Geraldo? Então, acho que esse foi um grande ganho também. Acho que um outro ponto que a gente conseguiu também implantar à época, com todas as dificuldades, insuficiências, mas o que era possível à época, foi de ter implantado uma programação pactuada integrada, que deveria ser mais dinâmica, mais implementada e que, infelizmente, por vários fatores que a gente não vai ter tempo hoje de discuti-las aqui, nós conseguimos esse avanço também. Eu fui vice-presidente do Jorge na gestão dele, a segunda vice-presidente, a outra era a Cidinha. Então, eu vou tomar a liberdade de falar não só do meu período de secretária em Amparo, que foram 2 anos, mas do meu período anterior também como vice-presidente, que eu era secretária em Várzea Paulista. E apesar de serem municípios muito diferentes, né? Amparo bastante estruturado, com um SUS reconhecido pela população, e Várzea Paulista era exatamente o inverso, né? O SUS desconhecido, com realidades tão diversas. Eu vivi nas 2 cidades um desafio muito semelhante.
Um deles era a contratação de médicos, né, que foi um problema por muito tempo e continua sendo para os secretários, e o outro problema era a retaguarda de especialidades, de maior complexidade, que se dava na cidade maior, no caso de Amparo, em Campinas, e no caso de Várzea, em Jundiaí. E nesse momento é onde eu consigo tomar a ciência de que teria que ser a nossa grande prioridade no COSENS, que era a regionalização solidária. Porque nessas minhas duas experiências, os secretários das cidades maiores não participavam do colegiado regional, não participavam, não tomavam como tarefa fazer realmente uma regionalização solidária. Eu fui secretário municipal de saúde de Bauru, eu fui de 2009 até 2016. Estive na presidência do COSENS em substituição ao Arthur, quando ele foi para o Ministério, o que é um privilégio e um desafio, né? Eu queria falar um pouco do desafio enquanto presidente do COSENS, porque eu acredito que ainda seja um desafio, que é o desafio das relações interfederativas, né? Eu fico até constrangido de falar nisso, porque nós estamos tendo um momento que o ente federal está completamente ausente e distorcendo e destruindo o sistema. Então, talvez o que a gente tenha vivido lá atrás não tenha tido essa gravidade, mas foi um desafio frente ao governo estadual naquela época, né? Talvez até pela condição de ter tido o Arthur, um ex-secretário municipal de São Paulo, indo para lá, houve um momento em que a secretaria se colocou de uma maneira tentou se colocar de uma maneira bastante hegemônica. E era um momento que a gente estava discutindo fazer os processos de forma colegiada, o processo de regulação, processo de planejamento, processo de constituição das redes regionais de atenção. Então, foi um momento que talvez o que mais me marcou como um desafio tenha sido este movimento de garantir a legitimidade do COSENS frente aos outros entes federados, ao outro ente federado, no caso de São Paulo, e até em relação à própria União. Eu fui secretário de saúde de Campinas durante 8 anos consecutivos. Eu comecei a frequentar a Secretaria Municipal de Saúde em novembro de 2012, na transição de governo, e saí agora no comecinho de janeiro deste ano de 2021. Eu assumi Campinas numa situação muito difícil. Campinas vinha de uma instabilidade política muito grande. Nós tivemos um prefeito cassado, um prefeito preso, depois um ano de mandato tampão e a cidade bastante desmoralizada. É impressionante como essa instabilidade política gera um enorme desequilíbrio na administração pública. E tive que ir devagarzinho e contornando e acabei ficando os 8 anos passando por vários perrengues. Não foi um período fácil. Nós vivemos várias epidemias de arbovirose nesse período, tivemos vários outros problemas e eu tive que enfrentar em primeira pessoa essa questão do coronavírus, que é uma avalanche, é algo que nós nunca vivemos, né? Eu acho que esse período do COSEMES, ele foi um período onde eu vinha do Estênio, né? O Estênio foi o que me precedeu, já tinha comprado a nova sede e nós participamos dessa nova reorganização e hoje eu sou um entusiasta do municipalismo. Acho que o SUS ele transita pelos municípios, ele se opera pelos municípios. É impossível pensar um SUS sem pensar no município atuando de maneira decisiva dentro do sistema. Eu fui secretário municipal de saúde de Bauru, de 2017 a 2020. Nesse período, eu participei da diretoria do COSEMES no primeiro momento e assumi a presidência no segundo momento. Nesse período, nós tivemos várias dificuldades. Foi uma honra receber a secretaria do Fernando, porque quando a gente recebe de um gestor, verdadeiramente gestor que tem um compromisso com o sistema único, a gente corre para frente. Então, a gente tinha várias dificuldades. Bauru
é o único município com mais de 100 mil habitantes que não tem uma porta hospitalar de urgência. Então, o Fernando enfrentou essa dificuldade, eu enfrentei essa dificuldade de pacientes aguardarem vaga de internação nas UPAs durante 3 dias, 1 semana, 2 semanas, porque não tinha como internar esses pacientes. A gente tinha uma dificuldade que era a ampliação da atenção básica, o Mais Médicos era uma nossa grande dificuldade. Eu assumi a presidência do COSEMES tendo o desafio de manter médicos na atenção básica. Todos os gestores municipais eles tinham essa dificuldade, então a gente tinha que discutir, dialogar com o Ministério da Saúde, a manutenção do conjunto da política nacional, que era a primeira vez em que o Ministério da Saúde tinha dado uma política de verdade para os municípios, que não era dinheiro, era a presença do médico na atenção básica, e a gente tinha esse desafio em tentar manter esse profissional. Ainda bem que nós mantivemos o Mais Médicos na estrutura como está, mas com uma dificuldade muito... Primeiro, é uma honra estar aqui representando esse time aí. Eu acho que aqui está a história do SUS, né? Realmente, vocês são a história do SUS. Nós estamos aqui nessa luta também, aí, há 40 anos trabalhando com isso também. A minha gestão, São Bernardo, eu peguei uma prefeitura, eu peguei uma secretaria muito organizada, não tenho críticas, uma cidade enorme, um sistema super organizado, agora com 5 hospitais, tá? Mas, apesar de grande, também com muitos problemas. E agora, aqui, na presidência, né, com esse time, hoje, eu imagino que vocês enfrentaram, né? Hoje, com esse time que a gente tem, não é difícil, até tranquilo você tocar o COSEMES, tá? Por quê? Você tem um time que você levanta um problema, você vem com soluções, você não vem com uma, não. A gente vem com 4, 5 soluções, tá? E esse time todo, os municípios nos respeitam muito. E que isso aqui vai ficar, eu acho que esse momento é histórico. Eu não sei se alguma vez na vida a gente conseguiu reunir 12 presidentes. Então, eu acho que não. Então, fica meu agradecimento a todos vocês. Estou aqui temporariamente nessa cadeira de presidente, né? Espero que as próximas gestões consigam fazer o COSEMES cada vez maior como ele já é. Obrigado, viu, gente? Pessoal, incrível ouvir a história de vocês. Para mim é uma inspiração como médica, como sanitarista, como ex-secretária, como público. Nesse segundo bloco, cada um vai poder falar do seu trabalho atual. Como vê o papel do COSEMES na conjuntura da pandemia? Eu sei que vários já citaram um pouco aqui, porém a gente quer fortalecer a representatividade do COSEMES através dessa atuação na pandemia da Covid-19, norteando os gestores, e é muito importante vocês falarem do lugar que ocupam agora, como que vocês enxergam o COSEMES nessa conjuntura? Eu hoje sou secretária executiva do COSEMES, né? Fui indicada pelo Fogolin. Quando o Geraldo assumiu, ele me convidou para ficar. O papel do COSEMES para apoiar os municípios no enfrentamento da pandemia foi absolutamente decisivo, porque nós não temos o Ministério da Saúde, né? Agora eu vou falar o meu CPF, viu? Então, de repente, a gente tem um sistema tripartite que uma das partes sumiu, desapareceu, não tem mais, né? E hoje, o que está dando conta, na minha opinião, de fazer de fato o enfrentamento da pandemia são os municípios. São os municípios que estão atendendo o caso, fazendo diagnóstico, coletando o PCR, fazendo acompanhamento de quem está em isolamento domiciliar. Os municípios seguraram, né, o SUS. E acho que nessa pandemia, o COSEMES São Paulo conseguiu cumprir um papel importantíssimo de dar algum tipo de apoio para os municípios. É nessa conjuntura que o SUS resiste e o papel dos municípios foi fundamental, da diretoria do COSEMES, da assessoria, dos apoiadores, e o desafio está colocado aí, porque a pandemia vai continuar e nós temos que continuar segurando as pontas, sendo resiliente e lutando por aquilo que a gente acredita que é um sistema de saúde para todos os brasileiros, e com vacina, precisamos de vacina também. Eu trabalho numa área, faço um levantamento das internações hospitalares, o acompanhamento das internações hospitalares durante o período da epidemia lá na região do ABC. Então, a gente troca muita informação com os municípios,
os municípios têm se desdobrado realmente para poder trabalhar isso, tudo isso. Então, essa é uma situação que é muito inusitada, mas eu acho que tem um aspecto positivo nisso tudo, que é justamente o aumento da capacidade de articulação entre os municípios. E, nesse sentido, acho que o COSENS tem um papel muito importante. A gente tem percebido isso quando conversa com os colegas da vigilância epidemiológica, com outros colegas de outras áreas das gestões municipais, a importância que o COSENS tem desempenhado na articulação dos municípios. Então, a falta do governo federal, se por um lado é muito desastrosa, por outro lado tem dado essa oportunidade de aumentar esse grau de intercâmbio, de troca de informação, de articulação, de coordenação no nível municipal, que eu acho que vai ter um desdobramento positivo para o futuro. Hoje eu sou médico do SUS, né? Faço um ambulatório Covid numa cidade aqui perto, né, que o Enio conhece, Quintana, né? Então a minha atuação hoje é no SUS, sempre no SUS, mas eu queria colocar muito claro o que é que eu espero e acho do nosso querido COSEMES. A minha ideia é o COSEMES manter essa pressão junto com o CONASEMES e até com o CONAS em que tem se colocado bastante importante nesse sentido, né? A compra e aplicação de vacinas. Compra e aplicação de vacinas. Nós não temos outra saída. Ou a gente vacina ou a gente vacina. É inaceitável. Então, o COSEMES tem que fazer e continuar essa pressão, tem que fazer e continuar esse apoio que ele dá logístico e de político às formas de atuação. Nós temos um partido, nós somos do PS, nós somos do Partido da Saúde. Um grande abraço. Viva o SUS! Eu, depois que saí do Ministério da Saúde, né, eu fiquei na Secretaria Municipal de Saúde, foram 9 anos ao todo como secretário, já tinha passado no Ministério uma primeira vez, tinha ficado 3 anos praticamente, mas dessa vez eu fiquei 2 anos, eu assumi efetivamente o meu papel como professor. E estou me dedicando muito à pesquisa, né? Então, nesse momento, nós estamos trabalhando em 4 pesquisas, uma delas é uma pesquisa financiada pelo Ministério Público Federal, nós estamos estudando o orçamento federal para a Covid, nós estamos discutindo o financiamento, as perspectivas e o impacto da emenda constitucional 95, né, e construindo um conjunto de produtos, né, com sugestões para o Ministério Público Federal. E eu queria terminar só falando sobre 2 pesquisas que a gente está fazendo. Uma delas é sobre arranjos tecnológicos de gestão de cuidado em hospital, e acabamos de ter um projeto aprovado no PPSUS-FAPESP, que conta com o apoio do Conselho do COSENS São Paulo, né, em que nós vamos estudar, acabou de sair o resultado agora, nós fomos contemplados com esse projeto, o COSENS participa oficialmente desse projeto, junto com a Secretaria de Estado, inclusive, e nós vamos estudar as inovações que foram produzidas pelos municípios paulistas no enfrentamento da Covid do ponto de vista dos arranjos de gestão e de cuidado. Como que as secretarias municipais, como as regiões, lidaram com o se vira nos 30 no meio dessa crise sem precedente e o que tem sido produzido de inovação, né? E é isso que a gente quer oferecer e compartilhar com o COSENS, né, a partir do momento que a gente tiver as conclusões do estudo, que devemos começar em 2 meses, tá bom? Eu hoje sou um médico dedicado à profissão, né? Atendo, nunca deixei de atender como médico. Eu fui eleito em 2001, assim que eu saí do COSENS Conasense, eu assumi como vereador em São Paulo, na cidade de São Paulo. Fui eleito, assumi, fiquei 5 mandatos, quer dizer, eu fiquei de 2001 até 2020 na Câmara Municipal de São Paulo. E nesses 20 anos que eu fiquei na Câmara, eu dediquei 70% do meu tempo à questão da saúde e à defesa do SUS. Eu nunca vi na minha vida uma situação no Brasil como nós estamos vivendo hoje. Nunca. Hoje é, de fato, a junção da incompetência com a crueldade, com a inépcia e com a negação dos problemas que o país tem. Concluindo, Nataline. Vou concluir. Então, isso é claro que reflete na saúde.
né? Claro que aqui já foi dito, nós não temos ministério. Nosso ministro não é ministro, o ministério não joga o papel. Nesse particular, os municípios, através das suas representações, do COSEN de São Paulo e os COSENs do Brasil todo, os municípios que sempre jogaram um papel importantíssimo no SUS, diante dessa pandemia, os municípios triplicaram, quadriplicaram o seu papel, a sua importância, o seu ativismo para ajudar a segurar a pandemia, ajudar a acolher os pacientes dentro das suas possibilidades, com todas as dificuldades. Então, eu rendo as minhas homenagens aqui aos gestores municipais de saúde, aos COSENs de São Paulo e do Brasil todo, que estão enfrentando essa barra, muito sem apoio do ponto de vista da gestão nacional. Da minha história do SUS mesmo tem pouca coisa, porque eu estou com 55 anos, chegar com 60 anos de SUS, esses últimos 5 anos aí eu posso participar de alguma coisa e tal. Agora nós, no sistema de saúde, pelo menos, estamos aí com muito esforço, todo mundo aqui falando, achei impressionante como o pessoal está trabalhando, e vamos continuar. Certo? Mas é insuficiente. Se nós não tivermos uma mudança no país mesmo, de condução desse país, nós vamos continuar com esse número de mortes e não sei o quê, e vai aparecer outros tipos semelhantes, entendeu? Porque as pessoas que estão assumindo o poder não têm condições de ser gestores, entendeu? De lugar nenhum. Tá bom? Agora, essa é uma tarefa nossa como cidadão e não mais como sanitarista só, entendeu? Como saúde pública. Somente atuando na questão da graduação, em alguns projetos de pesquisa que Arthur citou, e estou como técnico administrativo em educação, médico, né? Atuando no Departamento de Medicina Preventiva, na área de Política, Planejamento e Gestão, faço parte do LASCO, do Laboratório de Saúde Coletiva. Além disso, eu tenho trabalhado na coordenação geral da Universidade Aberta do SUS da Unifesp, do UNASUS Unifesp. E estou também como conselheiro municipal de saúde de São Paulo, representando a Universidade Federal de São Paulo. Então, essa militância, essa coisa do duplo, tríplice estatuto, a gente continua fazendo, porque antes eu continuava atuando na universidade. Hoje, mais predominantemente na universidade. Sinto que há necessidade de a gente trabalhar muito mais próximo na questão da extensão universitária, né? E nesse sentido eu queria também salientar que nós, o departamento, a universidade, tem feito alguns trabalhos integrados com o COSENS. Eu acho que isso é muito importante, mas a gente pode aperfeiçoar cada vez mais, né, Cidinha, Geraldo? Eu acho que essa é uma questão que é um desafio bastante grande que a gente está aberto. Por quê? Porque nesse aspecto eu tenho visto que o COSENS, se nós tivéssemos um pacto federativo funcionando, o governo federal atuando com as suas atribuições, mesmo assim o COSENS tem uma responsabilidade muito grande no que diz respeito à capacidade de escuta, agregar, para aí ser propositivo e organizar as regiões de saúde, os municípios, pactuar e discutir as questões com a Secretaria de Estado, e acho que se hoje não temos um governo federal que faça esse papel de coordenação, né, e aí não é só por ausência, não é só por incompetência, eu considero que seja por um projeto bem estabelecido, definido, político, ético, econômico, né? que promove a exclusão, que promove a questão da necropolítica, como colocou o Tareco a questão do genocídio. E é pré-pandemia, né? Isso já vem com a questão do armamento, já vem com a questão do meio ambiente, com a questão dos povos indígenas, etc., que a gente poderia estar colocando aqui. Nesse sentido, o protagonismo do COSENS, a responsabilidade aumenta muito mais ainda, né? Seja na participação dos municípios, seja com a Secretaria de Estado, mas também para fomentar o CONASENS, e eu tenho visto que o COSENS São Paulo tem tido um papel, né, que tem uma heterogeneidade no país como um todo, e esse papel, esse protagonismo do COSENS, acho que tem que ser bastante relevado e reconhecido no que diz respeito a esse fator de resistência e de defesa do Sistema Único de Saúde, mas mais do que da defesa do Sistema Único de Saúde, é da democracia, da sociedade brasileira, da questão da cidadania. Então, acho que, nesse sentido, o COSENS
por meio da sua diretoria, dos representantes regionais, vocês assessores, os apoiadores, enfim, acho que todo esse coletivo tem tido um papel muito estratégico na defesa de todos esses aspectos e na resistência de todos esses aspectos que vários de nós já colocamos aqui. Trabalho com periferia, trabalho de educação popular em saúde, trabalho com a participação popular. Mesmo tendo passado algum tempo como professora na Unicamp, no Departamento de Saúde Coletiva, nos últimos tempos eu tenho feito muito mais esse trabalho em ocupações, acampamentos, trabalhos com grupos de mulheres, trabalhos com oficinas, e por estar fazendo esse trabalho já há uns 4 anos, é que a pandemia me pegou como a todo mundo, mas me pegou de cacetada, né? Porque eu tive que interromper o trabalho que vinha fazendo nas ocupações, mas manter, né, o vínculo, a relação, o afeto com essas pessoas e ver, né, no cotidiano o quanto esse genocídio está acontecendo nas periferias, aqui em Campinas, e eu acredito que nas periferias do Brasil inteiro. Ultimamente, eu me associei a uma rede que chama Rede Emancipa, que trabalha com cursinhos universitários, pré-universitários na periferia do Brasil inteiro, e estamos organizando, estou ajudando, né, com um pouco da minha experiência, a organizar um curso que se pretende ter mais de 20 mil inscritos, que é Saúde Coletiva e Periferias, tá? Com a UFSCar, com a UFMG, com a Universidade Emancipa e vários outros parceiros. Então, inclusive, eu tenho usado algumas das notas técnicas do COSENS para poder compartilhar, para poder ajudar na formação desse trabalho nas periferias, né? E a Cidinha me manda, e todos os parceiros aí do COSENS. Então, fechando, eu acho que o trabalho do COSENS de apoio técnico-político para os municípios não pode se encerrar, não pode arrefecer. E aí o presidente aí, como, né, uma liderança, e toda a diretoria e os apoiadores precisam estar imbuídos do quanto esse trabalho está sendo importante, da importância de que isso chegue ao pequeno, né, aquele município, ao Poá, a Xiririca da Serra, como a gente fala, né, e aos grandes, da importância, repetindo na minha primeira fala, da importância da regionalização solidária, da equidade entre os municípios também no estado de São Paulo. A minha vinculação hoje é predominantemente na área acadêmica. Eu estou vinculado a 2 cursos de medicina como professor e acho que é um papel extremamente importante, porque eu me sinto assim um representante do SUS lá nessa atividade, nesse processo de formação, né? O Brasil sempre teve grandes sanitaristas, grandes lideranças como sanitaristas, sempre teve reconhecimento internacional dos seus sanitaristas, em todas as fases. Nem nos momentos de ditadura de regime militar se esculhambou dessa maneira a área da saúde. Porque é vergonhoso o que nós estamos vivendo. E vivendo sem que muitos digam assim, olha, não dá, desse jeito não dá. Tinha que ter mais gente assumindo esse tipo de posição. Então, eu acho que os municípios têm que ser amparados. Os secretários municipais de saúde têm que ser amparados nesse momento. E o COSENS tem esse papel fundamental de fazer essa ligação, esse amálgama entre os municípios e organizar esse processo, porque se os municípios ficarem como ilhas isoladas, não dá para fazer o que os municípios têm que fazer e o papel que eles têm exercido. E o COSENS tem feito este papel de fazer a organização dos municípios e de interagir com o ente federado estadual, porque eu acho que é difícil interagir com o ente federado federal, com a União, interagir para tentar minimizar o máximo possível. Eu sou professor universitário, como alguns colegas que me precederam, aí eu sou professor titular de hematologia da Unicamp desde 2001. Eu voltei às minhas atividades acadêmicas de
alunos de graduação, principalmente internato, residência, pós-graduação. Isso é o que a gente faz, a pesquisa dentro da minha área, etc. Mas eu confesso a vocês que a minha cabeça nunca mais será a mesma. Já não era a mesma quando eu fui secretário de Estado, e agora 8 anos na Secretaria Municipal de Saúde, eu acho que a minha responsabilidade cresceu muito e o meu conhecimento cresceu muito. O que eu posso dizer para vocês é que existe uma sensação assim de absoluta perplexidade nesse momento, porque não são só... eu também quero ser claro, não é só o Ministério da Saúde que está deixando um vácuo absurdo nisso. Muitos entes superiores nossos estão deixando, e eu vejo isso na universidade. Eu vejo os nossos colegas da saúde desesperados porque não tem respaldo. Isso, eu diria que é inaceitável, é quase uma traição aos profissionais de saúde. Hoje, nós estamos segurando todo esse assunto, muita gente indo para a linha de frente, muita gente correndo risco e com uma resiliência e com um compromisso enorme. Alguém já disse, seria barbárie se nós não tivéssemos o SUS no enfrentamento dessa pandemia. É a única palavra que eu encontro, é a barbárie. Não teria porta, não teria por onde correr. E o SUS deu dignidade ao sistema. Ainda que nós estejamos no pior momento da epidemia, com risco real de colapso já existindo em vários locais, nós temos hoje um sistema que está segurando. Então, eu queria finalizar agradecendo aí a oportunidade, Cláudia, de estar junto com os meus colegas e dizer que esse é um momento que nós jamais esqueceremos. Acho que em todas as nossas gerações, muitos aprendizados nós tiraremos disso tudo, e eu espero que a gente possa continuar trabalhando junto e continuar influindo em coisas que são fundamentais nesse momento, que é essa resistência que o Sistema Único de Saúde está tendo à total indiferença, deboche que está sendo feito no nosso país por quem nos governa. Muito obrigado. A minha formação é na área médica, eu me formei em 2000. Durante todo o período eu sempre trabalhei na área de urgência. Eu sou servidor público na cidade de Bauru e servidor público na cidade de Jaú. Em ambos locais trabalho na área de urgência. Em Jaú eu sou médico do SAMU e eu estou vendo uma realidade extremamente desesperadora. Eu, como médico do SAMU, eu passo 24 horas em Jaú, final de semana, transportando somente pacientes com Covid. Além disso, na minha área profissional, eu venho também, terminei uma outra especialização na área de nefrologia, o ortopedista que virou fruta, né? Na área de gestão, eu venho 2 trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer com o Arthur Quioro, hoje está dando um outro campo na área de gestão, linhas de cuidado. Nós tivemos um sucesso na linha de cuidado do AVC, e eu venho construindo uma outra linha de cuidado aos moldes do Mais Especialidades, que é a linha de cuidado à pessoa com risco cardiovascular, e também tive a oportunidade de trabalhar, de receber uma proposta, sou sondado por uma gestão estadual, uma Secretaria Estadual de Saúde no Nordeste do país. Na verdade, eu acho que o Paulo Cozemes, além de apoiar ao conjunto de municípios, os secretários municipais de saúde têm no Cozemes uma referência. Eu acho que se não fosse o apoio desse conjunto de profissionais, que são ex-gestores, ex-presidentes do Cozemes, o grupo técnico, representantes regionais, a gente estaria numa situação muito mais desesperadora hoje nos municípios. O Cozemes São Paulo, ele faz, sim, uma representatividade para os demais Cozemes. Eu acho importante o contato dos presidentes do Cozemes, com o Cozemes São Paulo, com os demais Cozemes do país, e aí fazer um movimento junto ao CONASEMES, qual é o cenário, o que está sendo repensado em relação ao posicionamento do governo federal, até porque não é só a nível do governo federal, não. A gente tem também prefeitos e prefeitas nesse país que tomam atitudes parecidas com o governo federal. Nós temos uma visão política, existem 2 times aí jogando, então existe também a nível local situações semelhantes do que o nível federal, e muitas vezes o nosso colega secretário municipal de saúde fica ao revés de uma situação de um posicionamento de prefeito, de uma prefeita que também tem uma atitude como o nível federal. Eu queria terminar dizendo o seguinte: o presidente Macron da França, ele agradeceu ao sistema de saúde público dele em relação à pandemia.
O primeiro-ministro inglês agradeceu a vida dele quando ele saiu da UTI ao sistema público. O nosso próprio ex-presidente da Câmara dos Deputados reconheceu o Sistema Único de Saúde. Nós não tivemos reconhecimento nenhum do atual governo pelo Sistema Único de Saúde. E isso é importante deixar claro, deixar dito, que a gente precisa ter movimentos além dos movimentos do Sistema Público de Saúde, além dos gestores, para a gente atingir aquilo que é importante. Me preocupa muito hoje financiamento. Eu acho que nós estamos numa batalha, concordo com o Fogolin, concordo com todos que me antecederam aí. Tem município hoje colocando 30% do seu orçamento na saúde, então não consegue ter dinheiro para mais nada. E todo mundo taxa o secretário de saúde como um bandido, como um ladrão. É uma coisa, além de tudo isso, nós temos que mudar essa imagem. Eu acho que ninguém é ladrão, não, e nós sabemos o quanto funcionário público trabalha. Ninguém é vagabundo, também a gente trabalha demais. Ocupação de espaço, Fogolin, concordo com você, a gente está tentando ocupar. Eu acho que o COSEMES hoje, São Paulo, ele tem uma ocupação de espaço importante, acho que poderíamos ter uma ocupação de espaço maior, eu concordo com você, a gente está batalhando por isso, né? Quanto ao governo federal, a interlocução está muito difícil. Hoje a gente tem um acesso, o CONASEMES tem uma certa penetração, tem um comitê de crise que o pessoal faz participação lá, tá? Só que a gente começou essa história agora dessa diretoria, agora não tem um mês, né? Eu pretendo estar mais presente lá e tentar levar essas demandas, sim. Vocês que passaram por aqui sabem disso. Quando São Paulo fala, o pessoal lá de lá ouve. E isso nós temos que mostrar essa força do Estado de São Paulo. E nós estamos trabalhando no COSEMES, nós criamos agora um laboratório de inovação em saúde, que é uma coisa a gente também está buscando novas tecnologias, que eu acho que é importante, a Cláudia está pilotando esse departamento conosco, tá? E eu conclamo vocês. Eu acho que, Cidinha, eu acho que você vai ter a responsabilidade, a gente poderia fazer alguns encontros desse periódico, sabe? Porque a gente podia trocar informações. Até com a vivência de vocês são o esteio de todo mundo aqui. E essa vivência toda que vocês já passaram, eu tenho certeza que até o exemplo, as coisas vocês poderiam ajudar muito a gente que está aqui na gestão hoje, tá? E principalmente esse olhar amplo que vocês têm. Às vezes você está focado no problema, você não enxerga um monte de coisa. E de repente uma opinião, vamos assim, faz assado, eu acho que seria muito importante, tá? Então, eu deixo aqui meu agradecimento para vocês. Apesar de tudo, fizemos um congresso, ano passado tivemos que adiá-lo, né, por causa da pandemia, pegou bem no começo da pandemia. Temos 1.048 pessoas inscritas. É uma forma diferente de congresso, essa forma que a gente não tem. Congresso, geralmente, acho que é o próprio nome, né? É congraçamento, né? O Carmino deve ter organizado milhares de congressos, vocês também. Faltou esse contato pessoal. Isso faz muita falta, vocês não tenham dúvidas nisso. Abraçar, conversar, beijar. Então, espero que ano que vem a gente consiga ter um congresso maior ainda do que este, né, do que todos os outros, e as pessoas possam estar juntas novamente. Eu só agradeço poder estar aqui hoje. Eu acho que, de novo, repito, é um momento histórico, com 12 presidentes, né, presidentes, ex-presidentes. Então, eu só posso agradecer, e agradeço mais uma vez o caminho que vocês facilitaram para a nossa chegada aqui. Não tenha dúvidas disso. Eu tenho certeza que hoje é muito mais fácil ser presidente do COSEMES do que vocês foram. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigada a todos. Esse encontro merece aplausos. Esse encontro foi histórico. Muito obrigada. Salve de palma, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Podem abrir o microfone. Vamos bater palma. Viva o SUS! Viva o SUS! Viva o SUS! Viva o SUS!